A paz do Senhor, amados irmãos, é um imenso prazer estarmos aqui mais uma vez para a realização de mais uma transmissão de uma videoaula no intuito de subsidiar, de auxiliar os nossos professores no apreço de suas aulas da Escola Dominical. Trataremos hoje acerca da lição de número 9, que vai falar sobre os atributos morais de Deus, parte 2. Por uma questão didática, o nosso comentarista, o irmão Natan, que hoje eu tenho a honra e o privilégio de conhecê-lo, ele está aqui ao meu lado, conhecê-lo pessoalmente. Ele sistematizou o estudo sobre os atributos de Deus. Já falamos em lições anteriores sobre os atributos naturais, parte 1, parte 2. Também falamos sobre os atributos morais, a primeira parte. E hoje nós traremos informações adicionais sobre a lição de número 9, os atributos morais de Deus, parte 2, com o objetivo de subsidiar você, querido professor, no preparo de suas aulas. Estão ao meu lado, hoje, comentarista da lição, nosso irmão Natan. É uma honra, Natan, conhecê-lo pessoalmente. E o nosso irmão Sérgio, companheiro já de algumas gravações, que em breve já estarão fazendo uso aí da palavra. O texto escolhido pelo escritor da lição para sustentar os seus comentários e argumentações está registrado no Salmo de número 145, versículo 8 até o versículo 16. E eu gostaria de ler com vocês. Diz assim: Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Então nós já estudamos que atributo é uma qualidade inerente a uma pessoa, algo peculiar a ela, uma característica. O nosso Deus, ele possui personalidade. Um só Deus que existe em três pessoas distintas, como já foi estudado. Nessa condição, ele possui atributos. Nós podemos destacar diversos, mas o nosso objeto de estudo hoje, nesta aula, são três. Nós vamos falar sobre a fidelidade, a bondade e a misericórdia. Esses atributos que também são chamados de comunicáveis, porque foram e são transmitidos ao homem. Vale lembrar que, sendo Deus perfeito, todos os seus atributos morais também são perfeitos. Os seus atributos não podem ser corrompidos, como dito pelo irmão Natan na introdução, porque o caráter dele é santo. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ser fiel por um tempo e depois ela se corromper. Ela pode ser uma pessoa boa e se tornar uma pessoa má. Essas características no homem podem ser alteradas, mas em Deus não, porque ele, como nós já vimos na aula que falava sobre os atributos naturais, ele é imutável, ele não muda a sua natureza. E aí, já dando início aqui ao nosso tópico primeiro, nós vamos falar sobre o atributo moral chamado fidelidade. Nele fora destacado que Deus é a verdade. Verdade e mentira constituem-se uma antítese, são duas coisas antagônicas, duas palavras opostas, palavras contrárias. Uma automaticamente vai anular a outra. Onde chega a verdade, a mentira tem que sair. O nosso irmão Natan, baseado nos textos bíblicos, ele afirma aqui em seus comentários que Deus não somente fala a verdade, mas ele é a verdade. Então eu posso entender aqui que o homem, mesmo os ímpios, irmão Sérgio, em algum momento até pode falar a verdade, né? Quando há uma indicação, por exemplo, para ser uma testemunha, faça ali uma leitura de alerta sobre o falso testemunho. Então, diante de uma ameaça sob pena de responsabilidade, ele diz a verdade, mas não é totalmente verdadeiro. Ele não é totalmente verdadeiro em sua essência. Pode até soar de forma estranha o que eu vou falar aqui, mas até os demônios
eles podem falar verdade em um determinado momento. Quando nós olhamos lá para o texto de Atos, capítulo 16 e o versículo 17, o demônio ali falando dos apóstolos, ele falou ou não falou a verdade? Ele disse, olha, esses são servos do Deus Altíssimo, esses homens aí, né, eles não são qualquer um, eles são servos do Deus Altíssimo. Tudo aquele que ele falou, que o demônio falou ali é verdade, né? Mas na sua essência ele não é verdade. Né? Ele não possui a verdade na sua essência. O nosso Deus é a própria verdade. Ele não pode proferir mentiras e enganos, pois vão de encontro com a sua natureza. E aí, feito esse comentário, essa introdução, eu já quero pedir aqui ao nosso irmão Natan, comentarista da lição, que nos honra mais uma vez com a sua presença, para trazer aí suas considerações, além do que ele já escreveu aqui, sobre a fidelidade de Deus e em relação também ao cumprimento das suas promessas e também como deve ser o falar dos filhos de Deus, né? Então eu tenho certeza que ele tem muito mais coisa para acrescentar aqui, até porque nós sabemos que no registro muita coisa se perde, então já quero passar aqui a palavra para ele fazer aí os seus comentários, fazer as suas considerações iniciais. Pai do Senhor, meus irmãos aqui de bancada, prazer em conhecê-los também. Espero que os irmãos estejam tendo aí uma boa aula e que os irmãos também tenham uma boa aula cada um na sua congregação. Bem falado aqui pelo nosso irmão Daniel, Deus, ele não só fala a verdade, ele não só não pode mentir, como ele é a verdade. Isso implica em muitas coisas, né, nas nossas vidas. João, capítulo 1, versículo 17, diz que a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo, do Deus Filho, na verdade. Efésios, capítulo 4, versículo 15, a palavra de Deus, ela vai nos orientar a algo muito especial, que é para que nós busquemos a verdade. Nesse sentido, estamos falando tanto do Evangelho de Deus, que é a verdade, estamos falando de Deus, que é a verdade, mas, no sentido geral, nós temos que ser verdadeiros e buscar a verdade, pois seguimos um Deus, servimos um Deus que ele é a verdade. Um breve comentário do nosso mundo atual, que existe uma certa mentira que corre por aí de que a igreja seria um lugar de fantasia, de desinformação, de que os cristãos fossem pessoas alienadas, desinformadas da verdade. Mas se nós olharmos a história, nós vamos ver que não é assim. Só para os irmãos terem uma ideia, 65% de todos os troféus Nobel que existem são para cristãos, até hoje. Então nós vemos que grande parte dos cientistas são cristãos, pessoas que buscam a verdade nas mais variadas áreas e disciplinas aí da ciência, né? Também existe assim uma certa ideia, né? Principalmente quando nós vemos filmes que retratam a Idade Média, de que era um tempo onde mesmo a Igreja Católica escondia a verdade, né? De que a Igreja Católica mantinha as pessoas de maneira obscura, mas não é o que a gente vê se nós pegarmos a história. Muitos avanços científicos foram feitos e realizados na época da Idade Média. Por exemplo, o caso do Nicolau Copérnico, que foi quem levantou a teoria de que o Sol era o centro do universo. Existe uma baita mentira de que a Igreja Católica teria matado ele porque ele falou isso. Nada disso. Ele, na verdade, ele morreu de AVC quando ele era funcionário da Catedral de Fromborg. Ou seja, Deus, ele é a verdade e ele insiste para que cada um de nós busquemos a verdade. Porque Deus, nós vamos ver ali no próximo tópico, mais para frente, Deus, ele odeia a mentira. Ele detesta a mentira. Não só em relação à religião, não só em relação a ele, mas ele detesta a mentira em todas as áreas das nossas vidas, né? E porque Deus é a verdade, e ele fala a verdade, Deus também é verdadeiro no que ele faz.
Essa característica de Deus ser verdadeiro faz com que Deus seja fiel. Porque tudo que ele fala e tudo que ele faz é baseado na verdade e é baseado na sua fidelidade a ele mesmo. Deus é fiel aos seus próprios atributos, Deus é fiel à sua palavra, como diz lá no Salmo 33, versículo 4. Deus é fiel à sua própria natureza, aos seus próprios propósitos, como podemos ler também em Salmo 111, versículos 7 e 8. Por essa razão, Deus é a verdade e ele é guiado pelos seus próprios, ele é fiel à sua própria existência, à sua própria natureza. Deus é totalmente confiável. Por isso que nós pregamos de maneira verdadeira de que Deus cumpre as suas promessas. Então tudo que Deus fala, tudo que Deus diz, todo propósito que Deus levanta vai ser cumprido porque ele é fiel. A palavra de Deus diz em Isaías 54:10 que Deus ele é fiel independente das circunstâncias, né? É o contrário do ser humano. O ser humano, como nosso irmão Daniel já levantou, ele pode ser verdadeiro por um tempo, ele pode ser fiel por um tempo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 vai dizer que mesmo o ser humano sendo infiel, Deus permanece fiel. Ou seja, o ser humano ele é falho, ele não é totalmente fiel, ele não é totalmente confiável. Mas Deus não. Deus ele é totalmente confiável porque ele é a verdade. Ele não pode negar-se a si mesmo. Isso seria uma contradição. Se Deus falasse uma coisa e fizesse outra, ele entraria em contradição consigo mesmo. Por isso que nós entendemos que Deus, ele é a verdade, e por ser a verdade, ele é verdadeiro e cumpre totalmente as suas promessas. Quando nós olhamos ali a história do povo israelita, a história do mundo de forma geral, nós vamos ver que tudo que Deus prometeu, tudo que Deus disse por intermédio dos profetas, ele cumpriu. Jesus veio, o Espírito Santo desceu, Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias e está, e ele disse que vai voltar para buscar os seus. E assim vai acontecer, nós podemos confiar plenamente nisso. E nosso irmão Daniel também já introduziu muito bem, esses atributos morais podem também ser chamados, né? Porque essa diferença entre atributo moral, atributo natural, isso é sistematização, né? Não tem essa palavra na Bíblia, atributo moral. Então tem alguns teólogos que vão chamar os atributos morais de atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus comunica com o ser humano. Ao contrário dos incomunicáveis, que aqui na revista nós chamamos de atributos naturais, que são aqueles que Deus não comunica, como a sua onisciência, a sua onipresença, é uma coisa só de Deus. Mas os morais, os atributos morais, são atributos que Deus comunica, que Deus passa para o ser humano. E por conta disso, Deus exige que nós sejamos verdadeiros. Em João capítulo 8, versículo 44, a Bíblia nos revela que o diabo é o pai da mentira. Ou seja, um ser que na Bíblia é colocado como total oposto de Deus, como o adversário, como o tentador, que é o total oposto de Deus, pois no Salmo 31, versículo 5, Deus é chamado de Deus da verdade. Então você entende que o oposto de Deus é a mentira, e é Satanás, que é o pai da mentira. Por isso, lá em Provérbios capítulo 12, versículo 22, a Bíblia vai dizer que Deus abomina os lábios mentirosos. Por isso que a nossa palavra, como diz a palavra de Deus, deve ser sim, sim e não, não. Em que sentido é esse sim, sim e não, não? Nós não podemos mentir, nós não podemos ser falsos naquilo que falamos. Por mais que o ser humano ele é pecador, enquanto ainda não fomos transformados,
enquanto ainda não formos glorificados ali com Deus na sua vinda, seremos ainda pecadores, mas temos que ter a consciência de que Deus odeia a mentira. E por isso devemos ser sempre verdadeiros naquilo que falamos. Por isso que na introdução diz ali que é um atributo de Deus, mas que tem implicações na vida de cada um dos seus filhos, dos seus servos. Ou seja, Deus ele é verdadeiro. E a palavra de Deus vai dizer que para que nós temos que ser santos como Deus é santo. Então nós temos que ser santos com um padrão. Que padrão é esse? É o próprio Deus. Não é como o mundo relativista que nós vivemos, que diz assim, não, isso para mim é verdade, por irmão Daniel não é verdade, é mentira, ele tem uma ideia e eu tenho outra. Não, isso não funciona no Evangelho. O Evangelho é a verdade de Deus, é a palavra de Deus, é a verdade, e o padrão de santidade é o próprio Deus. Então o nosso padrão não tem que ser, para mim isso é certo, ou para mim isso é errado. Não, o que é certo é o que Deus falou nas suas escrituras. E, portanto, devemos ser totalmente verdadeiros em qualquer área das nossas vidas. Avançando um pouquinho, no tópico 2º, nós vamos falar sobre bondade, mais um atributo comunicável do nosso Deus. Ou seja, foi transmitido ao ser humano e nós, enquanto cristãos, devemos ter também, irmão Sérgio, pois é um dos itens que compõe o fruto do Espírito. Bondade é algo que nosso Deus tem em abundância. Na verdade, ele não tem. Ele é a própria bondade. Nós podemos ver esse atributo de Deus em ação o tempo todo. Desde a criação, a sua bondade está em evidência, no sustento de todo o universo que ele mesmo criou. O seu cuidado, até mesmo com seres que não têm o menor valor para os homens, né? Não tem valor nem prestígio, como o filhote do corvo, por exemplo. Quem é que vai se preocupar com o filhote do corvo? É uma ave que não tem valor nenhum comercial, irmão Natan. Não é uma ave exuberante, nem possui um canto bonito como o pintacilgo, o rouxinol, mas Deus disse que ele cuida do filhote do corvo. Isso está registrado lá no livro de Jó, capítulo 38, versículo 41, e eu vou ler aqui com vocês. Diz assim o texto: quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando, por não terem que comer? Então é Deus fazendo essa pergunta. Quem é que cuida do filhote do corvo? Quem é que sustenta todo o universo? É a bondade do nosso Deus. É o nosso Deus cuidando daquilo que ele mesmo criou. E aí eu gostaria que o nosso irmão Sérgio dissertasse aí sobre esse tema, a bondade de Deus, irmão Sérgio. O que a gente pode trazer aqui para os nossos professores? Paz do Senhor, professores, a paz do Senhor, irmãos. Agradeço a Deus por esta oportunidade de estar aqui falando da sua bondade, de ouvir sobre a sua fidelidade. Mais uma vez sou grato ao CAPED, a pessoa aqui do irmão Daniel. Também é um prazer conhecer o irmão Natan, comentarista da revista. E quando nós falamos de bondade, eu queria iniciar a minha fala aqui citando dois grandes teólogos que eles tentam definir bondade, a bondade de Deus, né? O Tony Evans, no seu livro Deus é Tremendo, da editora Vida, ele diz assim, abre aspas, a bondade de Deus pode ser definida como as perfeições coletivas de sua natureza e a benevolência de seus atos, fecha aspas. E o outro teólogo, Wayne Grudem, ele diz assim, abre aspas, a bondade de Deus implica que ele é o parâmetro definitivo do que é bom, e que tudo que Deus é e faz é digno de aprovação, fecha aspas. Mas que aprovação de quem? Dos homens? Claro que não, porque por mais que Deus comunique conosco o seu atributo da bondade, jamais saberemos definitivamente o que é bom, porque somos mutáveis, somos influenciados pelo meio, como o irmão Natan colocou aqui, e o que pode ser bom para mim hoje, amanhã já não pode ser. Mas quando esses teólogos e quanto a própria Bíblia, ela apresenta Deus
Deus é bom, sendo bom por sua própria essência, o que isso significa? Isso significa que tudo que Deus faz e tudo que Deus é digno de sua própria aprovação. Ou seja, Deus ele é o parâmetro daquilo que é bom. Por isso que Jesus em Lucas 18, capítulo 18, versículo 19, ele diz que Deus é bom. Deus é bom. E outros vários textos bíblicos apresentam a bondade como essência de Deus. O salmista, no Salmo 106, versículo 1, está escrito: Aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. O Salmo 100, versículo 5, o salmista diz que o Senhor é bom. E no Salmo 34, versículo 8, somos convidados a provar a bondade de Deus. E como nós provamos a bondade de Deus? Primeiro, observando o seu cuidado com a criação. Como bem colocou aqui o irmão Daniel, Deus ele se preocupa com os seres e bichos mais insignificantes para nós, mas Deus cuida dele. E o próprio Senhor Jesus, quando estava falando com seus discípulos acerca das preocupações e das riquezas, em Mateus capítulo 6, versículos 25 e 26 está registrado assim: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Então, penso eu que somos convidados a provar a bondade do Senhor, observando como Deus cuida das suas criaturas, da sua criação. E o próprio relato bíblico da criação, nós vemos que tudo que Deus fazia, no final estava escrito: E viu Deus que é bom. E por que tudo que Deus fazia, ele via que era bom? Simples, porque primeiro, criação das suas mãos, da sua sabedoria, do seu amor, e tudo que Deus faz é digno de aprovação, né? Infelizmente, nossos pais não souberam aproveitar dessa bondade, abriram mão, e o homem hoje continua abrindo mão de experimentar e de provar qual bom é o Senhor. Mas continuando, nós podemos provar a bondade de Deus no cuidado com nossas vidas, né? E Tiago, capítulo 1, versículo 17, está escrito que Deus, ele é a fonte de todo o bem do mundo. Que está escrito assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Além disso, além da sua bondade, além de tudo que Deus faz ser bom, ele ainda faz mais uma coisa boa: compartilhar da sua bondade conosco, cuidando de nossas vidas, nos dando o alimento, nos dando o pão de cada dia. E acima de tudo, a maior manifestação da bondade de Deus é a pessoa de Jesus Cristo, que se fez carne, habitou entre nós, morreu. E lá em Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: Deus prova, mais uma vez Deus mostrando-se bondoso, provando o seu amor, quando Jesus morreu por nós, quando ainda éramos inimigos dele, pecadores, né? Então, a maior manifestação da bondade de Deus, eu percebo que foi sim a vinda do seu Filho Jesus, a morte do seu Filho, a ressurreição e todas as vindicações que essa morte e essa ressurreição trazem para nós. São frutos dessa bondade. Então, em última análise, nós podemos definir, como bem colocou Wayne Grudem mais uma vez, e eu quero abrir aspas para ele. Ele diz assim: podemos definir bom como digno de aprovação, mas ainda falta responder: aprovação de quê? Em certo sentido, Deus não precisa de nossa aprovação, porque tudo que ele faz é aprovado por si mesmo, porque ele é absolutamente bom. Fecha aspas. Então,
Deus é bom. Caminhando já para o último tópico aí da nossa lição, nós vamos falar um pouquinho agora sobre mais 2 atributos do nosso Deus, que são a misericórdia e a longanimidade. E somos muito gratos a Ele por Ele ter esses 2 atributos, entre tantos outros. Porque o que seria de nós se não fosse a sua misericórdia? Não é verdade, irmão Natan? O que seria da humanidade, o que seria de nós se Deus não fosse misericordioso, se Ele não fosse longânimo? O que a gente pode acrescentar aqui, amado, para os nossos professores? É verdade, irmão Daniel. Misericórdia é um elemento primordial no nosso relacionamento com Deus. Nós podemos entender que Deus, Ele é extremamente misericordioso. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, vai dizer sobre o tamanho da misericórdia de Deus, que é muito grande. A palavra misericórdia, no português, como está escrito na revista, ela veio do latim. Mas como nós pegamos a palavra misericórdia do Novo Testamento, que é a palavra eleos, ela traz mais ou menos o mesmo sentido de você trazer a miséria do outro ao seu coração. No sentido de você se colocar no lugar do outro, você sentir a dor do outro. Isso é misericórdia. Porém, a misericórdia, essa palavra grega, ela dá um sentido muito mais prático do que teórico. Em que condição, irmão Daniel? É diferente de você sentir pena de uma pessoa, de você sentir dó de uma pessoa. Porque muitas das vezes nós estamos aí andando na rua, em alguma situação nós vemos uma pessoa em dificuldade, ou nós vemos uma pessoa passando por um problema mesmo na vida, e nós sentimos pena, nós sentimos dó e vamos embora, né? Principalmente no carro, né? Tiver uma pessoa, de repente uma criança que está sofrendo ali, morando na rua, a gente olha, sente dó daquela criança, mas a gente segue o nosso caminho e de certa maneira a gente não fez nada. A palavra misericórdia, principalmente quando ela é direcionada a Deus, lá no capítulo 1, versículo 50 do Evangelho de Lucas, quando Deus é chamado de misericordioso, essa palavra, que é, como eu disse, a palavra eleos, é no sentido prático. Deus não sente apenas dó e pena de nós. Deus, ele é misericordioso por nós, sente, né, a nossa miséria, digamos assim, mas age em nosso favor. Ele não fica só olhando lá de cima, sentindo pena de nós. Ele age em nosso favor. E a maior demonstração da misericórdia de Deus foi justamente Jesus Cristo. Jesus Cristo, como bem observou o nosso irmão, ele nos amou, se entregou pelos nossos pecados quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos de Deus. Então isso é a misericórdia de Deus. E isso nos dá uma grande segurança de que Deus não é um Deus distante, não é um Deus que está longe de nós, é um Deus que se preocupa com a condição do ser humano, se preocupa com pequenos seres humanos como somos nós diante dele. Na verdade, diante de Deus somos muito pequenos. E também você tem um outro aspecto da misericórdia de Deus, que está ali no tópico B, né? A causa de não sermos consumidos. Esse é um texto muito conhecido dos irmãos, que se encontra lá em Lamentações, de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, de que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, e a sua misericórdia não tem fim. Se nós, e aqui eu convido o irmão professor, ou se você não é professor, é aluno, mas está assistindo essa aula, geralmente quando a gente lê esse versículo isolado, a gente tem uma breve um breve entendimento sobre o que esse texto está querendo dizer. Mas eu convido o irmão que está assistindo, a irmã que está assistindo, a ler todo
o capítulo, pelo menos todo o capítulo, você vai ter uma riqueza imensa ao ler o capítulo 3 de Lamentações em relação a entender a misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, quando a gente lê o versículo 1, vou abrir aqui, Lamentações, capítulo 3, versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Então, no primeiro versículo, a gente entende, mais para frente a gente vai entender no capítulo 3, que ele está passando por vários sofrimentos, mas quem está causando esse sofrimento não são as circunstâncias da vida, é o próprio Deus. É o próprio Deus que, com a vara, e ali você entende vara como sinônimo de castigo de Deus, então Deus estava castigando e o profeta Jeremias ali estava vendo e sentindo esse castigo. Só para nos lembrar, esse livro de Lamentações, Jeremias, ele foi escrito no contexto da invasão do reino da Babilônia em Jerusalém, invasão essa que destruiu Jerusalém, destruiu o templo que foi construído pelo rei Salomão, roubou muitos artefatos ali do templo, levou muita gente cativa para a Babilônia. Então esse é o contexto ali do livro de Lamentações, que é um livro de cânticos de lamento, né? Podemos dizer assim. Então, Jeremias ele está dizendo que o castigo de Deus é o que ele está vendo. E ele vai mostrar, do versículo 3 até o versículo 17, todo esse castigo que ele está sentindo. Então, veja bem, eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo dos irmãos, mas leia em casa, pegue o texto e leia todo. Mas você veja aqui no versículo 4, ele fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou meus ossos. Versículo 6, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Versículo 8, ainda quando grito e clamo por socorro, ele exclui a minha oração. E ele vai levantando vários elementos do seu sofrimento, obviamente que em linguagem poética, que é a linguagem que o profeta se utiliza aqui, dizendo como era esse castigo de Deus. E ele vai continuando a canção até chegar no versículo 18 até o 21, que ele diz aqui. Agora eu vou ler para os irmãos, do versículo 18 até o 21. Digo, pois, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura no abismo e do fel. Minha alma ainda os conserva na memória e se abate dentro de mim. Você vê também um profeta desolado, né? Ele está sendo castigado e ele está desolado, dizendo que a esperança dele no Senhor está desfalecendo, está perecendo. Mas é muito interessante o versículo 21, que é como se fosse um versículo de transição da canção, do poema que ele está descrevendo aqui para nós. Veja bem o versículo 21. Torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. Em outras versões vai dizer, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então você percebe que ele está sendo castigado, está vendo o castigo que é muito pesado, muito forte. Ele já está desfalecido, já está desolado até em sua fé em Deus e até na sua esperança, mas ele diz, agora eu tomo na minha mente o que me dá esperança. E o que é que dá esperança para ele? Aí ele cai no versículo 22. A benignidade do Senhor, ou a misericórdia do Senhor não acaba. Suas misericórdias não têm fim. Ou seja, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Essa verdade é o que ele traz para a memória dele, que é o que traz esperança para ele, que mesmo em meio ao tanto sofrimento que ele estava passando, ele compreende que esse castigo de Deus tem um fim,
porque Deus é misericordioso, não é verdade? E ele vai ainda no versículo 23, né? As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, grande a tua fidelidade. Ou seja, a misericórdia de Deus é justamente aquilo que faz com que nós não sejamos castigados como deveríamos ser, né? Nós temos uma esperança e temos uma certa segurança de que Deus ele é tão misericordioso que ele adia o julgamento, e isso é o tema para o próximo tópico, né? Ele adia o julgamento que nós merecíamos agora. Se nós lermos ali a história do cativeiro babilônico, e não só a história do cativeiro, mas a própria história de Israel como um todo, é um povo que merecia morrer. Várias vezes eles mereciam morrer. Várias vezes eles foram totalmente rebeldes, idólatras, infiéis, mas Deus sempre segurando esse castigo por causa da sua própria misericórdia. Então esse é um outro lado da misericórdia. O primeiro lado é, Deus ele se compadece do meu sofrimento. Segundo lado, a misericórdia de Deus é o que não deixa que eu seja consumido como eu merecia ser consumido. Mas esse texto, se os irmãos continuarem lendo, e novamente recomendo a leitura desse capítulo inteiro, lá no versículo 34 ao 39, ele tem um outro elemento a respeito da misericórdia de Deus, que diz, versículo 34, pisar debaixo dos pés a todos presos na terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter o homem no seu pleito não são do agrado do Senhor. Quem é aquele que manda e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Não sai da boca do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que se queixaria o homem vivente, o varão, por causa do castigo dos seus pecados? E aqui ele muda também um pouco o tom do seu cântico, dizendo, olha, no contexto ali do povo de Israel, onde Jeremias está inserido, ele vai dizer, olha, tem muitos aqui que confundem a misericórdia, a longanimidade com a falta de juízo. Então, como Deus está adiando esse castigo, eles estão confundindo esse adiamento com falta de castigo. Então, eles vivem como se Deus não fosse trazer o juízo. E é o que acontecia. Se você ler o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, você vai ver muitos falsos profetas, a idolatria, mesmo com Jeremias pregando contra a idolatria, contra os pecados, o povo continuava do mesmo jeito, porque eles viviam como se Deus não fosse trazer o juízo. Se trazermos para os nossos dias, pessoas vivem assim, vivem como se Deus não fosse agir com juízo, com justiça na terra. Então, vemos aqui na nossa lição que o nosso Deus, além de misericordioso, ele também é longânimo, ou seja, ele é tardio em irar-se. Às vezes nós ouvimos algumas pessoas falarem, eu tenho pavio curto, né? Ter pavio curto é explodir muito rápido, ter uma reação muito rápida, né? Então tem até aquela questão da ação-reação. O nosso Deus, ele, diríamos aí que o pavio é longo, se pudéssemos usar essa expressão aí. O nosso Deus, ele demora a se irar, ele adia, como foi dito aqui pelo nosso amado irmão Natan, ele adia o seu julgamento, às vezes até mais de uma vez. Mas tem uma questão importante, ele é tardio em irar-se, mas ele se ira, né? O cálice da ira de Deus, ele se enche. Nós podemos ver isso em diversas passagens da Bíblia, né? Vemos isso na sua ação ali no dilúvio, em Sodoma e Gomorra, né? Nós vimos ali a demonstração, o cálice da ira de Deus sendo derramado aqui na terra, né? E ainda tem muita coisa para acontecer. Nós vemos aí que na grande tribulação, por exemplo, as pessoas que ficarem aqui vão acompanhar
a demonstração da ira de Deus. Então, essa questão dele ser tardio em irar-se, muitas pessoas não sabem ou talvez fingem que não sabem, mas ele é tardio em irar-se, mas ele se ira. Então, o que a gente pode falar aqui, irmão Sérgio, sobre a longanimidade do nosso Deus? Quando nós falamos da longanimidade, de Deus ser longânimo, da paciência de Deus, é até interessante. Eu achei aqui muito bacana o comentarista, o irmão Natan, dar uma aula para nós da misericórdia dentro de um texto do Antigo Testamento. Por que digo isso? Porque até há um ramo da teologia que diz que o Deus do Antigo Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento. Se você fizer uma pesquisa, no Antigo Testamento aparece muito mais vezes a palavra longanimidade, misericórdia do que no Novo Testamento, né? E como bem colocou o irmão Natan aqui, se Deus fosse levar em juízo tudo que o povo de Israel, tudo que aquelas nações que também estavam ao redor de Israel faziam, não existiria hoje humanidade, né? Nós temos um exemplo do próprio dilúvio, né? O escritor de 1 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 20, ele diz que aquele povo, parafraseando, eles abusaram da paciência de Deus, né? E Deus pacientemente esperava enquanto a arca era construída, né? E no próprio livro de Pedro, só que no segundo livro, no capítulo 3 e no versículo 9, diz assim, ó: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Veja que até mesmo o fato de Deus não cumprir a sua maior promessa, que é o retorno de Cristo, o arrebatamento da igreja, é uma prova da sua paciência, da sua longanimidade e do seu desejo que todos venham se salvar, né? Deus deseja que todos se salvem, mas nem todos responderão ao seu amor como deve, né? Um outro texto, que é o texto de Salmo 86, versículo 15, o salmista diz que Deus, ele é paciente, né? O que isso nos demonstra? Nos demonstra que Deus, além de misericordioso, ele tem essa capacidade de não ter dó, mas de querer nos salvar, porque como bem colocou o irmão Natan, dó nós podemos sentir de muitas coisas e não tomar uma decisão, não tomar uma atitude. O nosso Deus não, ele sente misericórdia de nós, né? E ele já tomou a maior decisão, que foi enviar Jesus para morrer por nós, né? E ressuscitar e nos garantir toda uma promessa. E a sua longanimidade também é uma prova da sua misericórdia, né? Uma prova do quanto ele é misericordioso. Porque Deus poderia muito bem hoje pegar o povo que já está salvo e ele sabe quem são seus fiéis, pronto, volta lá Jesus, pega quem é fiel, quem não quis nós vamos lançar no inferno e pronto, acabou. Mas Deus não, ele pacientemente espera a hora certa, né? E é engraçado que se você ler o versículo 8 que antecede o versículo 5 aqui de 2 Pedro, diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, ele não está limitado ao tempo, ele é eterno. E o salmista diz que as misericórdias e as longanimidades do Senhor são eternas, duram para sempre. Eu não consigo mensurar o que é durar para sempre, não consigo medir. Então, assim, há um tempo que Deus estabeleceu para trazer juízo àqueles que não querem receber Jesus como Salvador. Porém, Deus o sabe esse tempo. Enquanto não chega, podemos dizer que Deus é longânimo, Deus é paciente. E para fechar aqui o meu pensamento, haja paciência. Queridos, agradecemos a Deus por mais essa transmissão, a todos vocês também que nos acompanharam, nos assistiram até aqui. Que Deus continue te abençoando e te usando nas mãos dele. E o nosso desejo
que vocês, professores, tenham uma excelente aula e esperamos tê-los ajudado nisso. Esse é o nosso objetivo aqui. Vamos fazer uma oração de agradecimento ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, por mais essa aula, Senhor, que foi transmitida com o objetivo de ajudar os nossos professores, ó Pai, no preparo de suas aulas. Deus amado, que possamos, ó Pai, a cada dia desfrutarmos, ó Pai, das suas misericórdias, da sua bondade, do seu amor, da sua fidelidade. Que o Senhor possa nos abençoar a cada dia, que o Senhor possa continuar usando, Senhor, as nossas vidas. Continue, Senhor, abençoando os nossos irmãos que estiveram aqui, Senhor, nos prestigiando, Senhor, através do seu conhecimento, aquilo que eles puderam compartilhar conosco. Papai querido, abençoa cada professor, ó Pai, no preparo de suas aulas, que eles possam continuar ensinando a Tua palavra com graça, com unção e com sabedoria. Todas essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.